Vejamos. Qual é? The Reversal of the Heart. Sim. Certo. Então, é o seu curta, você pode apresentar? Eu conheci esse curta-metragem por uma música que era uma trilha sonora do curta mesmo, que era Dragon's Lullaby, que até pra vender essa música, e tinha trechos do curta lá, tava até no YouTube. Daí depois eu conheci lá um vídeo do Streetbook que ela falava do curta e eu fui lá ver. E foi feito em escola também. É uma tese final da Caroline Christmas, eu acho. Chrisman, eu acho. E foi feito em 2 anos esse curta. Mas então, o que você achou? Mais uma coisa, o criador desse curta tá planejando fazer um filme, no caso. Kanaui 751. Oi? Kanaui 751? Canary 751. Canary 751. Ok. Basicamente isso só isso. Não, tudo bem, mas a sua opinião do curto? Eu gostei da história e tal. Me lembrou muito o Irmão Urso e Valente, esse filme. E tem alguém que se transforma em um animal, daí tem que sair uma jornada. Eu gostei. A animação também. Acho que a animação em algumas partes não combina com o fundo. Mas naquela cena lá que a princesa lá vai pelo hospital dos dragões, você vê lá que dá eu não sei, perspectiva lá que começa a vir coisas na tela assim. É um efeito lá que acontece. Não notei exatamente, mas que mais? Eu gostei do... O final é a coisa que mais diferenciada do curta. Eu não sei se você pode argumentar que que a mãe lá do dragão transformou o príncipe lá no filho de volta à vida. Você pode falar que ela transformou em outro dragão, ou pode falar que é realmente o príncipe lá naquele que foi transformado em dragão e agora tem que viver daquele jeito pro resto da vida. Não é o filho dela, porque o filho dela tem uma pedra de outra cor. Sim. Né? Então, mais alguma coisa? Acho que só isso. O que você achou do curso? Olha, eu gostei pra o que ele é. Eu tive várias considerações, tá na reação e tal, não sei se eu vou lembrar de tudo agora, mas primeiro, questão técnica, né? De novo, esse curto é uma tese, né? Então, tese de conclusão e tudo mais. Senior thesis, eu acho que é tese de conclusão mesmo. Então, não é uma pessoa trabalhando depois de prática e não sei o que, é um aluno terminando o curso e tal, e você tem que considerar por causa disso. É uma pessoa provavelmente trabalhando sozinha, eu acho, eu não prestei muita atenção no final de ver outras. Tem mais 2 pessoas, eu acho, mas que me lembre, ele fez a animação toda sozinho? Ele foi o roteirista e o diretor. A animação não é dele? Tem muita gente que trabalhou na animação. Ah, tá. Então muita gente faz sentido até o que eu vou comentar. O maior problema da animação em si, da forma como é animado, é que não parece haver uma consistência, tá? Não parece haver uma consistência se a animação está sendo feita para ser mais realista ou para ser mais fluida, né? Porque existe animação como o Ren and Stimpy, por exemplo, que o interesse é demonstrar a sensação que alguém teria com alguém se movendo ali. Não tem a ver com fazer sentido na física ou você ver o movimento em si, mas a sensação. E tem momentos nesse curta em que acontece exatamente isso. O dragão vai se mover de um jeito
que não parece que ele está voando, parece que você está vendo a facilidade dele se mover, por assim dizer. Mas isso ocorre aqui e ali, solto, enquanto o resto do tempo não parece haver essa intenção nem um pouco. Da mesma forma, existe, especialmente no elmo do cavaleiro, existe uma distorção, que é outra técnica usada meio que relacionada à fluidez de movimento, que é para você demonstrar ele está agindo por motivos distorcidos, ele está agindo de uma forma não muito lógica, tal assim, mas só existe nele, só existe em alguns momentos realmente marcados, e do resto do tempo ele é só um cara com um elmo feio. Então isso cria um problema sério para mim, de eu estar seguindo a história e de repente a animação me sacode e diz: não, você não pode seguir a história porque eu estou fazendo algo diferente. Quanto à história em si, eu não gosto muito dessa ideia de o humano é horrível e pronto, porque se você for fazer isso, você tem que ter ele como vilão. E ele não é o vilão no final da história. No final da história, ele, oh meu Deus, eu nunca faria isso se eu soubesse. E parece pra mim que a história toda está tentando fazer com que nós simpatizemos com essas pessoas e com a Dragão Mãe, sem se dar ao trabalho de nos dar motivos para isso. A Dragão Mãe começa como uma mãe e se importa com o filho e tudo mais, mas não tem motivo nenhum para ela ser um dragão. Ela poderia ser qualquer outra criatura, ela poderia ser uma pessoa mesmo com magia. Tudo isso funcionaria para o que ela está fazendo. E a primeira coisa que só para dar uma perspectiva, a primeira coisa que eu achei que ia acontecer ali, que ele não faz, o dragão bebê se separa seguindo uma borboleta, e eu imediatamente pensei, é um dragão, ele espera que eu não ache essa inocência correta, então a mãe vai vir e vai ensinar a ele que ele tem que ser um tirano ou algo assim. Não! Um humano sai do nada para matar o dragão e roubar a pedra dele. Ok. Não tem motivo nenhum para isso ocorrer com um dragão. Poderia ser qualquer criatura. Toda a expectativa que você tem de dragão, pelo menos no meu caso, toda a expectativa que eu tenho de dragão não funciona. Se ele fosse um dinossauro, se ele fosse um ser criado do nada pelo roteirista, se ele fosse um rei, ele é um rei Goblin, sei lá, e o cara tá roubando a pedra dele, seria a mesma coisa. Então, pra mim, esse é um problema sério da história. Ele quer que você tenha expectativas do seu conhecimento do mundo. O dragão seria assim, o dragão seria assado e tal. Mas, no instante que não for mais conveniente para ele, é para você abandonar essas expectativas. Ele quer usar o seu conhecimento do mundo sem usar o seu conhecimento do mundo. Então, isso para mim é um problema sério em um roteiro. Uma criatura que é conhecida por ser poderosa e tirânica e nobre, eu chego a falar, o dragão é uma metáfora para um rei o dragão é uma metáfora para um rei absolutista. Ele pode fazer o que ele quiser, ele só não se volta contra o povo porque ele é o rei do povo e ele vai precisar do povo. Mas aqui ele é uma criatura da natureza, sem nenhuma apresentação que ele seria uma criatura da natureza. É tudo fora do curta, eu tentando entender por que ele faria o dragão daquele jeito. Ele tem filhos e eles têm pedras mágicas. Mas por que eles têm pedras mágicas não é explicado. Por que todo mundo sabe das pedras mágicas não é explicado. Por que os dragões não se escondem mais, já que os humanos podem querer suas pedras mágicas, não é explicado. Então, o mundo do cara espera que você use conhecimento de mundo
só quando for conveniente a ele. Então, isso é um problema imenso para mim. Continua com a história de a mãe vira uma mãe vingativa, que pode ser interessante como um personagem em si, mas aí no final ela só está interessada em transformar o cara em um outro dragão e pegar para ela. Que ele aceita, né? Mas ele só baixa a cabeça. Pois é, assim, a impressão que me dá é que ele viu a merda imensa que ele fez e ele, meu Deus, eu estou arrependido. A questão pra mim é que em si já é um pouco forçado, é clichê, mas tudo bem, digamos que isso ocorreu. Essa mãe teve raiva da mulher e transformou ela em dragão, por isso que eu digo que é uma mãe vingativa. A mulher não tem nada a ver com a morte do filho dela, né? E essa mãe vingativa decide que o que ela realmente precisa é ter um outro filho, não importa qual seja. Eu tinha um filho, agora eu tenho um filho, é só isso. A personalidade do meu filho não importa, o meu filho ser igual ou diferente não importa. Então, que importância tinha essa criança para a mãe, que geraria isso tudo, que levaria ela a agir desse modo, se a mãe não se importa quem vai ser a criança dela? Isso cria um conflito imenso para mim. Ao mesmo tempo, se esse era o objetivo dela, se, digamos, de novo, eu estou saindo do culto para tentar fazer sentido desse mundo que ele criou. Se o objetivo dela eu preciso ter um filho, porque, sei lá, digamos que dragões nesse mundo só se reproduzem dessa forma, eles precisam de um ser vivo, talvez tenha que ser um humano, e ele se transforma em dragão pela magia de um dragão com a pedra e tal. Digamos que seja isso. E ela, por uma necessidade de continuar a espécie, ela precisa de um filho. Se esse é o objetivo dela, por que ela não foi diretamente e pegou o cara para ser um novo filho? Por que ela faria toda essa coisa? Ao mesmo tempo, o autor quer que a gente veja essa mãe como vingativa, eu quero que eles sofram, e uma mãe fazendo algo lógico. Não dá. Ou você está sendo vingativo, ou você está sendo lógico. Os próprios personagens, os próprios outros personagens, a meu ver, ele acaba meio que quebrando pelo mesmo motivo, porque ele queria dar um final feliz, entre aspas gigantescas, quando ele tem o finalzinho, né? Eles são mostrados lá numa cena, numa pose, em que estão eles dois e o sapo demônio lá que o feiticeiro cria, o aprendiz de feiticeiro cria, e parece imaginar eles vão ser amigos depois disso e tal, e isso é perfeitamente aceitável, tá? No fim das contas eles vão seguir a vida deles, é perfeitamente aceitável, é uma coisa que todo mundo vai ter que fazer eventualmente, a história vai acabar, eles vão ter que continuar vivos e talvez sejam amigos, tudo bem. Mas aí ele faz questão de fazer os dois dando as mãos como se eles estivessem em um romance. Não! Você não pode! Meu Deus, por que você faria isso? Eu sei que contos de fada, em geral, tá, tem essa simplificação de romance, e contos de fada, no geral, colocam a mulher conheceu o homem, eles dois gostaram um do outro, isso imediatamente quer dizer que é um casamento. Isso é extremamente falso, especialmente se você colocar num mundo em que dragões existem e eles podem ser vingativos, eles têm magia contra você e tudo isso, mas todo mundo vai aceitar porque é um final feliz e tal. Então o cara quer, de novo, ao mesmo tempo, que você aceite o tropo que ele te apresentar quando ele te apresentar, sem nenhum questionamento, e não use tropos associados a eles quando forem... e não use tropos associados a esses
quando forem contrários à lógica do curta. Então, para mim, infelizmente, tá? É um mundo claramente que poderia ser expandido, é um mundo claramente que não foi bem elaborado, é um mundo claramente em que é esperado que nós partamos do nosso conhecimento de fantasia medieval, mas que não se dá ao trabalho de apresentar quais são as coisas que nós temos que ter como importantes, nem se dá ao trabalho de fazer sentido por todo ele. A coerência se quebra várias vezes para dar um final feliz, para que haja uma punição, entre aspas, para o homem, depois de ele já ter se arrependido. Entende? Ao mesmo tempo, você cria uma situação em que não tem como você ter um final feliz e você tenta criar um final feliz. Não vai funcionar. Você não pode... Fica à vontade. O quê? Pode falar. O nome do curto é Reverso of the Heart, né? Aham. Reversão do coração, né? Seria. Isso pode significar o final, né? Eu sei, eu cheguei a comentar isso, mas esse é um problema. Não tem nada ali que seria uma reversão. Entendeu? A implicação, né? Vamos ser bem sinceros, porque tem todo aquele coisa que muita gente faz de, meu Deus, estão falando da pedra que seria o coração do dragão, pra no final não é o coração do dragão, é o coração do cara. Tudo bem. Mas não é uma reversão. Ele não subitamente se torna uma pessoa responsável que não vai atacar os outros. Ele é punido. Ele é simplesmente punido. Se você levar a expressão do dragão que ele vira em conta, ele talvez nem saiba o que aconteceu com ele depois daquilo. Então, de novo, é uma coisa extremamente cruel. Aquela pessoa, que pode ter sido uma pessoa extremamente cruel em si, a gente não sabe porque de alguma forma ele é dono de uma torre, talvez ele seja um rei, talvez ele seja um cavaleiro trabalhando para o rei daquele castelo, e eu não lembro nem se eles mostram alguma coisa a mais para aquela torre ser parte de um castelo ou não, não me lembro, porque o foco fica direto na torre. Aquela pessoa talvez tenha sido extremamente cruel, talvez ela mereça ser punida e tal. Mas não é uma punição de, ei, você foi cruel e merece. É uma punição de, você não vale nada e eu quero um filho. Entende? Toda a noção de que você poderia reverter algo sugere que algo ruim se torna bom, mas no curta em si, o bom que ele se torna é só porque fora do curta nós tendemos a pensar que crianças são algo bom. Uma mãe que eu posso te garantir isso. Se a minha esposa, por qualquer coisa que acontecesse, tal, minha esposa, minha mãe, minha avó, qualquer uma delas perdesse uma criança, elas não se satisfariam com outra criança, né? É como aquele momento, não querendo ser muito clichê, mas é como aquele momento em que o bichinho de estimação da família morre e você tem que ter a conversa com seus filhos. Meu Deus, que coisa ruim e tal, não sei o quê. E sempre tem algum adulto que vira e diz, mas a gente compra outro. Comprar outro não quer dizer nada, não vai ajudar em nada. Então, entende? Não só para voltar no que eu tava terminando. A substituição da criança não ajuda em nada o sentimento de uma mãe. Mas vai, pode falar. Tá o versão do coração lá, porque até o cavaleiro tenta matar o mago lá, você sabe? E a mulher defende, talvez seja isso, ao meu ver. Oi? Repete que eu não entendi. Ao meu ver, eu acho que é quando aquela cena lá da princesa se transformar em dragão lá, tenta defender o mago porque o príncipe lá tenta matar o mago em uma cena.
e acaba machucando ela também. Faz um corte lá. Mas porque isso seria uma reversão do coração dela? Ela não é mostrada como cruel em nenhum momento? Não, é ela defendendo o cara, porque antes ela amava o cavaleiro, agora ama o outro cara. De novo, por que isso seria uma reversão do coração dela? Ela não é mostrada como maligna ou cruel em nenhum momento. Não, tô falando reversão do coração dela gostar de um cara e depois gostar de outro. Agora. Tá, isso não é uma reversão, isso é uma mudança. Reversão é ir ao contrário do que você era. Entende? Você talvez possa dizer que ela sair da nobreza e do luxo em que ela estava e ter uma vida comum com ele seja uma reversão das preferências dela, mas de novo, a gente está saindo do curta para chegar a algum motivo para se usar isso. Eu chego a comentar na reação também, a ideia parece basicamente de o coração de um dragão e o coração de um humano, todos são movidos pelo sentimento, mas os sentimentos da mãe do dragão não fazem sentido, os sentimentos da mulher em si não fazem sentido, exatamente porque ele força esse romance com o mago, e o sentimento do mago não muda, não é uma reversão. Os dragões em si estão lá só para pontuar o cenário. Não tem nada realmente que mude, que dê um 180, que era ruim e vire bom, ou era bom e vire ruim. Né? No máximo, o mais perto disso seria os sentimentos do cavaleiro, que você ainda pode argumentar, e de novo, eu não gosto dessa ideia simples e boba, a meu ver, de o ser humano é simplesmente ruim. O ser humano caçou um animal, ele é ruim. Não, ele pode simplesmente não saber o que ele está fazendo. A gente aprende esse tipo de coisa o tempo todo. A noção que nós temos agora, extremamente clichê já, mas a noção que nós temos agora de que o ser humano não deveria atacar a natureza é relativamente nova. Nos anos 70 não tinha essa noção, e aí, 60 aliás, nos anos 60 não havia essa noção, e aí teve todo o movimento hippie exatamente porque pessoas começaram a achar que nós estávamos abusando da natureza. Então, alguns 50 anos atrás, talvez 60, eu não sei exatamente que ano que começou o movimento hippie, não tem um século de que nós sabemos que nós podemos abusar da natureza, e esse troço se passa na Idade Média. Uma Idade Média fantástica, mas Idade Média. Mas talvez você não saiba. Talvez a Terra dos Dragões seja muito distante e não tem informação. Exato, é isso que eu estou falando. Se você pressupõe que ele pode simplesmente não saber o que ele está fazendo ser errado, ele não está revertendo, ele não é maligno. Aquela cena em que ele faz lá a joia e bota no pescoço dela, sugere que ele é uma boa pessoa. Ele não é um cara que tem meios e aí faz alguma coisa por outra pessoa, né, pela amada dele, só porque ele pode e não vai ser problema para ele. Não, ele vai sozinho para matar um dragão por ela. Ele pega a pedra sozinho, ele faz a joia sozinho e coloca no pescoço dela. Dá-se a entender que essa pessoa não tem noção de que se apropriar desses recursos é ruim, e aí um belo dia ele cai em si depois que ele atacou a amada dele. Eu não sei como que todo mundo não viu um colar gigantesco ao redor do pescoço de dragão dela, mas tudo bem. Ele cai em si e diz: ei, essas criaturas são tão importantes quanto a gente. Isso seria uma lição, isso seria algo positivo, isso não seria uma reversão. Esse tipo de coisa ocorre até hoje com pessoa. Pode falar. Pode ser até pior se o dragão, ele ter se transformado em um dragão realmente no final. Sei lá, agora ele tem que viver assim, como um filhote de dragão, só por ter matado o que não sabia.
não é mal. Pois é isso que eu quero dizer. É uma ideia extremamente cruel que esse cara pode não ser o vilão, ser uma pessoa normal daquela época, e, apesar de ele aprender com a situação e se arrepender, ele deve ser punido de uma forma cruel. Ele não é nem punido ele não é nem punido como a maioria das pessoas seria punida naquela época. De você cometeu o crime, você tem que pagar o preço, e aí você vai morrer, ou você vai... você cometeu o crime, você vai ter que pagar o preço, então você vai perder a cabeça. Você vai morrer num instante, porque você não deve viver... Né? Não! Isso seria muito mais próximo de uma forma de tortura. De eu quero que você passe por algo e não me importa o que você acha. Tortura é uma das poucas coisas que as pessoas ainda discutem que talvez seja pior que a morte, exatamente por isso, porque você não tem consideração pelo estado mental da pessoa, e porque ela pode acabar sofrendo mais do que vivendo, por seja qual for o tempo que ela passe isso, e ter sequelas mesmo que ela se livre disso. E esse cara, esse roteirista, parece não ter noção de que as nossas mentes, a mente do ser humano, a mente de qualquer ser pensante, nessa extensão de mundo, né, de dragões se comunicam, usam magia e tal, ele parece não ter noção que uma mente não é algo que você simplesmente pega de um lugar e coloca em outro. Que se você amanhã tivesse que reaprender tudo o que você aprendeu de como usar o seu corpo, você provavelmente ficaria alguns 2 anos só tentando descobrir como andar direito. Você não poderia nem correr. Entendeu? Porque são milhares de nervos que você tem que reaprender. E isso tudo é só eu tentando explicar o quão cruel é essa visão de mundo que o cara parece ter. O dragão quer isso de você. Dane-se você. Ah, mas ele é o vilão. Então por que ele se arrepende e tudo mais? Entende? Parece que no começo do curto, se você... Digamos que o roteiro tenha sido escrito linearmente, eu não sei se foi, mas digamos que tenha sido. Parece que no começo o cara decidiu... esse cara é o vilão, esse dragão bebê é a vítima, essa dragoa vai ser uma vilã ainda pior por causa do vilão que criou a situação, e vamos começar o curta. E aí em algum ponto ele decidiu, mas ele é humano, mas ele devia se arrepender. Mas se ele se arrepender, ele não é vilão. Mas ela só está assim porque ela é uma mãe. Não, nenhuma mãe ia dizer, agora eu vou ficar com esse outro bebê. Se eu ficar com um bebê, não importa qual bebê, vai estar bom. Nenhuma mãe diria isso. São níveis... o que me vem à cabeça agora é a história de Salomão, que Salomão quer tanto salvar aquela criança que ele vai dizer que vai cortar ela ao meio, e a mãe verdadeira vai, obviamente, dizer é melhor que ele sobreviva com a outra mãe do que comigo, mas sem a parte de tentar salvar o bebê. Você quer um bebê? Esse cara aí merece qualquer coisa. Transforma ele. E amanhã, tá bom, eu só quero um bebê mesmo, não importa. Entende? Digamos, como nós consertaríamos isso, por exemplo? Fica à vontade. Tá, mas eu não tinha percebido tanto erro agora que você tá falando agora. Sei lá, eu mesmo que seja tudo só, eu acho que tem uns pontos positivos. Eu gostei, assim, do rumo que a história foi tomando. Eu acho que alguns efeitos ficaram bem mal feitos assim. Mas... sei lá, eu gostei de assistir assim. Eu gostei da música também. Ok. A única coisa que eu notei no som é que alguns efeitos sonoros surgem aqui e ali e dão aquela... Eles são padrão, mas lógico, a pessoa não tem acesso a muito. Mas
eles são padrão, mas eles funcionam e tal. E aí eu notei que no resto do tempo praticamente não tem efeito sonoro. A única coisa que eu notei de negativo no som, de alguns momentos deveria ter um efeito sonoro aqui e ali e não tinha. Mas a música me foi agradável, eu não tenho nada contra o som no geral. Você compraria as músicas que ele tá vendendo desse curta? Não, porque eu tenho essa memória ruim do curta, né? O curta não me foi agradável. É que a maioria do grupo dele lá, da equipe, trabalhou mesmo na música. Entendi. Só ele que trabalhou na animação. Ah, ele fez a animação então? Dirigiu e animou. Ah, ele animou. Então, uma das coisas que eu comentei foi isso. Talvez ele não perceba que ele está pulando de um estilo da animação para outro. Talvez ele não perceba que ele está numa coisa realista e subitamente ele passa para o fluido. Ah, ele também roteirizou. Sim. Mas talvez ele não perceba que ele está fazendo isso, mas é bem claro, para mim, pelo menos, é bem claro que é porque ele teve relativamente pouco tempo e teve que fazer tudo sozinho. Então, eu meio que perdoo isso em alguns momentos, embora continue sendo um erro. Alguns momentos ali eu simplesmente não tem como você não sair um pouco da história por causa dessa mudança. A outra coisa que eu cheguei a comentar é que o dragão, às vezes se faz isso, uma história em que o dragão é só um ser humano em outro corpo. E isso, quando você está estabelecendo o seu mundo, a escolha é sua, tá? Ah, eu já vi filme assim que um humano se transforma em algum animal ou... Não, eu não estou falando literalmente. Eu estou falando de... existem mundos em que você só vê um dragão, e o dragão tem todos os comportamentos que um humano teria naquele momento, tá? De novo, como eu disse, o dragão pode ser qualquer coisa, pode ser um humano com magia, não faria diferença nenhuma para as atitudes ali. Mas ele ainda espera que a gente trate como se não fossem humanos. É um conflito enorme você ter essas criaturas que seriam gigantes, usam magia, terríveis no nosso conhecimento, no nosso padrão, e mas agora vocês têm que considerar eles humanos. Agora você tem que considerar que essa mãe dragão é só uma mãe. Ela voa, mas não tem nada demais. Ela deixou o filho dela desprotegido, mas isso não é culpa dela. Ela vive numa comunidade e usa um tal de um cristal mágico à toa, do nada, tá? Mas isso não quer dizer que ela deixe de ser dragão. É um conflito enorme. Sim, deve ser o coração dos dragões. Eu sei, mas eu tô falando do cristal mesmo. O cristal no meio do coisa pra ela ver alguma... Entendeu? Não existe nenhum motivo para uma criatura mágica não poder criar uma magia e ver por si só. Não tem por que você criar uma comunidade de dragões, todos eles têm acesso ao cristal, entendeu? Isso tudo é porque o cara está escrevendo dragões como seres humanos. Ele não está escrevendo eles como algo aquém à humanidade. Ele está escrevendo como seres humanos. O que um ser humano faria nessa situação? Ah, mas humanos não voam. E daí? Tem magia? Eles poderiam voar se ele quisesse. Então não há realmente uma mudança. Ele só está esperando que você não considere eles pessoas porque eles estão num corpo de dragão. Mas eles agem exatamente como pessoas. Mas tudo bem. Acaba me sendo muito conflito junto. E, se levou 2 anos para fazer isso, ele tinha que em algum momento ver que esse final ia criar esses problemas todos. O que nós falamos antes é uma história simples de fulano tem que derrotar fulano porque fulano tem que derrotar Beltrano porque Beltrano é um vilão e tal. Pode ser bem feita e pode funcionar. Se você se dá ao trabalho de criar mais do que só um vilão, você tem que ter um motivo para ele ser mais que um vilão. Você tem...
é a arma de Chekhov. Você não pode introduzir uma magia, um bafo de fogo, tá? Por exemplo, como acontece no final. Você não pode introduzir um bafo de fogo, mas a mãe não vai usar isso contra o cara diretamente. Só quando ele já tiver se arrependido para ele virar um dragão. Não, se a mãe está com raiva do cara e quer meter a porrada no cara, a mãe vai voar pro cara e vai meter a porrada no cara. É direto, é básico e lógico e não tem por que não. Então, que nota você daria para esse curta? Nossa, antes disso eu queria comentar sobre o final mesmo. Claro. Tem muita gente que diz que pode ser a alma que a mãe colocou, mas que está diferente, então talvez seja outro bebê ou seja caminho, porque no final você vê que no teste o bebê tá com a mãe já. Tá acariciando a mãe, assim. Então. Ele acaricia a mãe? Sei lá, os dois assim. Os dois. Eu não sei explicar bem. Não, que me lembre, ele abre os olhos e vê assim ela e logo depois ela pega ele pelo pescoço. Você falando da transfere, os dois juntos assim. Então, é por isso que eu digo que pode ser cruel. Se ele tem alguma consciência de o que ele foi, é só a dragão lá, a dragão mãe pegando ele dizendo agora você é meu, pronto, acabou. Mas pode ser, acho que é mais outra vida assim, porque você vê que os dois. Acho que é acariciando, porque os dois, um coloca o rosto no outro e começa a fazer carinho assim no final. Eu não lembro de ver isso, mas. Tá, isso sugeriria que seria o filho dela reencarnado? Isso é tão complicado. Reencarnação é uma daquelas coisas que, putz, você praticamente não deve falar sobre, porque não tem como você explicar que você entende algo que ninguém entende, mas você também não dá nenhuma regra de como isso acontece. Então, tá bom. Tá, vamos, que nota a gente dá, né? Eu dou 4. Acho que é medíocre. E você? Cara, eu fiquei entre 6,5 e 7. De novo, eu considero muito que isso é uma pessoa animando, é um cara trabalhando sozinho, é um aluno. Mesmo um aluno terminando um curso ainda é um aluno. Não é alguém que tem experiência na área e aprendeu com outras pessoas. Ele tinha várias pessoas lá que estavam trabalhando com ele. Pois é, mas se ele animou tudo, aí eu desconsidero muito boa parte dos erros, porque os erros têm a ver com estar trabalhando sozinho, com pouco tempo. Eu só dei 4 porque você falou muito mal desse curta, tá? Eu vou dar 7. Ok. Não, pois é, quando eu terminei de ver, quando eu terminei de comentar e tal na reação, a impressão que me deu é que era 6,5. Não é ruim para algo feito por alguém sozinho, é mal elaborado, é mal pensado, e essas são coisas que para mim são fundamentais, então eu não daria nenhum 7, mas eu elevei para 7 porque aluno, você está trabalhando sozinho, é uma coisa longo. Provavelmente seria muito melhor se ele fizesse algo mais curto e mais direto, né? Como eu disse, eu disse na reação, é um erro de ambição. Ele é muito ambicioso e não se concentra nas coisas necessárias para fazer algo tão grande assim. Só porque eu lembrei, tá? Você pode ver que o dragão não é muito diferente do ser humano, porque a humana que se transforma em dragão continua agindo hiper parecido com o dragão que era dragão desde sempre. Eu durmo, eu comunico com as pessoas, não tem nada realmente diferenciando, e me dá também uma impressão muito, muito grande de que o cara está seguindo passos, coisas que são feitas em várias animações, sem entender completamente por que elas são feitas. Do tipo, por que você apresenta uma mãe
fazendo carinho no filho. Ah, isso que você falou deles fazendo carinho, um focinho no outro, é o começo. Não, o final também. Final também, eu não lembro dele no final, mas... Na cena dos créditos, quando o primeiro crédito lá, e daí tem os dois, a mesma coisa, só que é com o outro novo bebê, no caso. Mas, tá... Por que você mostraria uma mãe fazendo carinho no filho e tal, se não é pra dizer eles têm um laço e ela é uma mãe carinhosa e tal? Isso tudo me leva a pensar que ela tá fazendo tudo o que ela fez por vingança. Eu perdi o meu filho, olha que coisa horrível que eu tive que passar por isso. E aí você chega no ponto em que, não, agora se eu criar outro filho tá bom. Se tem essa cena depois nos créditos do bebê novo fazendo tal, você pode interpretar como depois daquela turbulência toda eles conseguiram viver como mãe e filho, ou você pode interpretar que a joia não é a alma ou a vida do dragão em si, mas é o que é parte da sua magia, digamos assim, e aquilo foi suficiente para ressuscitar o filho dela. Cuja essência talvez estivesse na pedra quebrada, não sei. Porque no final a pedra foi quebrada, né? Sim, a pedra foi quebrada e aí você pode dizer que a pedra tinha a essência de dragão, por isso a mulher vira dragão, mas aí a pedra tá quebrada, ela deixa de ser dragão, e aí a mãe conserta a pedra com a energia dele. Ele tem algo de azul por todo o curta, e aí a pedra é azul, meio que indicando visualmente, ei, ele está aqui, mas, de novo, é extremamente cruel de uma forma ou de outra para mim. Ou você está sacrificando a vida de alguém para ressuscitar o outro, sem realmente mostrar nenhuma noção de essa pessoa merece isso porque ele se arrepende, não sei o que. Ele não é um vilão e de algo ruim nasceu algo bom. Você mostrou ele como sendo bom, então ele é bom agora e agora eu faço o que eu quiser. Ou, pra ressuscitar o filho, ou eu acho que você mostrou que se arrependeu e tal, não me importa, eu acho que agora você tem que ser um dragão pra ser meu filho porque eu quero um filho. Em ambos os casos é extremamente cruel. Então, né, eu acabo dando um 7 porque eu não acho que todo esse trabalho deva ser criticado criticamente, agressivamente, porque uma pessoa sozinha animando muito, e um estudante e tudo mais, e eu dou essas considerações. O primeiro instinto que eu tive era 6,5. Uma coisa? Assim. Como você reescreveria o final? Sim. Pessoalmente, tá? Eu não teria aquele momento de arrependimento dele, tá? Eu preferiria que ele continuasse um vilão. Tipo, você pode até ter aquele momento de ela virou humana. Eu não teria aquele momento de arrependimento dele. Eu teria ele, talvez vendo ela e ficando com asco. Você é só um dragão, né? E ele continuamente sendo uma pessoa horrível para aí ele merecer o que acontecesse a ele. E eu faria de alguma forma mais claro o que aconteceu com ele. Porque essa ambiguidade não dá não dá nada mais à audiência. Talvez o próprio fogo, em vez de fogo e tal, o fogo com a silhueta dele se tornando a joia, e talvez a joia caindo, não sei, a joia caindo e depois nascendo o dragão, ou melhor, pessoalmente para mim, ele só morreria queimado, e aí a dragão mãe liberaria ela ou até faria algum gesto de arrependimento, porque ela fez a humana sofrer à toa. Mas existe também a possibilidade de você criar uma coisa diferente. Você pode ter, em vez de fogo mágico só, você pode ter algo mágico envolvendo o colar, né, a comando da mãe,
e fazendo ele usar o colar e a pedra se recompondo para que você saiba que ela está sacrificando a vida dele para recriar o filho dela. Em ambos os casos, a ambiguidade não ajuda, deveria ser mais claro e direto, e eu não acho que um vilão deve de qualquer forma ser recuperado, a não ser que seja, por exemplo, a mãe, que você pode dizer que ela não é uma vilã, ela desde o começo ela se importa com o filho e ela cometeu um erro enorme. Mas ele é só um vilão. Se a ideia é você não deve ir matar dragões, então ele é um vilão e pronto. E você? Como é que eu reescreveria? Uhum. Sei lá, é bem difícil eu fazer algo diferente. Eu faria no final que o cara não soubesse, se a mulher não tivesse se destransformado ainda. E depois. Bem difícil eu reescrever isso aí. Pois é. Assim que... Então, eu não teria aquela transformação lá, eu só teria. Nem morte dele, porque ele não é mostrado como vilão, né? Eu só. O que eu faria é só pegar ele e mostrar de uma maneira mais clara o que aconteceu no final. Sim, isso a gente concorda, né? É bem difícil de você ter um final assim tão solto no ar, né? Sim. É que esses finais assim de filme curta que termina de uma maneira diferente, às vezes é forçado, né? Não, pois é, mas não é nem só forçado. Ele não explica o que está acontecendo direito. E se tivesse diálogo, eu colocaria. Eu quando reescreveria, eu colocaria diálogo, porque é o que eu acho que faria o melhor. Eu acho que era uma das intenções. Eu chego a comentar isso na reação também. Parece que a pessoa está mais interessada em seguir uma série de regras que ela colocou a si mesma do que fazer um produto bom no final. Obviamente, ela definiu que ela não pode ter diálogo, né? Então, tudo bem. Então, você vai mostrar visualmente, que ótimo, que legal, mas tem que funcionar. Então, se não funcionou, tem que reescrever para fazer de outra forma. Outra possibilidade é mais clichê ainda, mas você pode fazer, e talvez isso esclareça o que eu quero dizer com ela tá querendo usar tropo só quando é conveniente a ela. Se ocorresse exatamente a mesma coisa no começo, e aí, em vez de ter uma comunidade de dragão e não sei o que tal, a dragão mãe começa a atacar o reino, como uma fera provavelmente faria puramente seguindo raiva. E aí eles têm que se defender e eles não sabem o que está fazendo. E eventualmente, num susto ou nela passando por uma janela e tal, ela vê que a pedra do filho dela é o colar, né? E aí ela começa a atacar, querer o colar e lança a maldição. Por que não consegue o colar? Né? Lança a maldição na mulher. Na pedra, na mulher. Na tampar em dragão, daí o cara chega, assiste a cena, acha que o dragão que a esposa dele matou a esposa e ela tem que fugir, e daí já é outra história. Não, e aí. Isso, e aí, em vez de ela magicamente acha um aprendiz de mago e eles sabem aonde ir por pura coincidência, né? Não que pura coincidência não ocorresse de qualquer forma nessa versão, mas ela claramente ela não tivesse outra opção a não ser sair dali e talvez procurar o dragão e pedir para ser liberta, tal. E aí o dragão pode explicar por que ocorreu isso tudo. Soltar fogo na parede e ela vê a cena. Ou ela... Ou não tivesse essa história no começo e fosse um plot twist no final. Não, tanto faz, né, nesse caso. Mas se a mulher aí tá num lado,
tá lá confortável e tal, me dá a impressão que ela tentou mostrar a mulher vive no conforto e agora tem que sair, ó, coitada dela, e ela vai ter que aprender da vida real. É outro tropo que ela não deixa claro se ela tá querendo que a gente pense nisso ou não. Mas ela tem que então se juntar com o dragão, ela tem que então pedir ajuda ao dragão e ela aí vai pro reino e então se ela tem que ir pro lado dos dragões pode ser interessante. Se ela tem que, como o dragão, achar um jeito de não entrar numa guerra, né, de sobreviver a ser atacada por ser um dragão e ainda assim não atacar os humanos, pode ser interessante, pode ser vamos fazer o que é bom, não o que a espécie espera. Ou se ela descobrir como é que a sociedade funciona, os dragões e tal, seria melhor, né? Eu acho que não, porque é um curta. Essa coisa toda porque basicamente o que você está falando é um isekai. De você estar num mundo diferente agora, mas você precisa de muito tempo para estabelecer isso. Num curta, não valeria a pena, a meu ver, pelo menos, você fazer isso. Mas digamos que você queira fazer isso. Você vai fazer a sociedade. Deixa bem simples, só quando a dragão tenta... a princesa dragão tenta... Não sei nem se é princesa. Mas não tem coroa, então não é princesa. Mas a mulher que virou dragão tenta se comunicar, a dragão leva ela pro cristal, tá todo mundo observando ela, né? Aqueles olhos no escuro tal, de por que você... Quem é essa? Nunca vi antes. Né? Sem falar nada, só talvez um olho assim fazendo de meu Deus, surpresa, tal. E aí ela encosta no cristal e mostra a cena. E mostra... e os dragões começam a sair do escuro com medo e com coisa e tal. Talvez um dragão bebê se mostra, né? Porque criança é mais desinibido. Talvez uma criança chegando perto e fazendo carinho nela, o que importa é que você é uma boa pessoa. Isso tudo pode ser feito, e com certeza naquele tempo poderia ter sido feito, e funcionaria muito melhor. E você pode ter toda coisa de dragão tem uma sociedade, o cara matou o bebê pra isso e tal. Requeriria que a princesa fosse um personagem melhor e mais desenvolvido. Não requeriria o mago, por exemplo. Mas a princesa, por exemplo, não consegue tirar o coisa porque é uma maldição. A dragão... ou talvez o bebê dragão tentasse tirar o colar para ela, mas o dragão mãe se mostra arrependido do que fez, e aí ela tem que pedir ajuda pro o ex-marido dela, o marido dela, sei lá o que ele é. Poderia ser interessante. No final, o final tendo que ser... Ele tenta matar ela e se arrepende. Você pode até fazer isso num cenário de guerra, de ela chegar e ela consegue chegar nele, ele tenta atacar, mesmo ela tentando fazer raspando o chão, por exemplo, tá raspando o chão e ele vai e ataca ela, e aí ele olha pro chão e ela escreveu o nome dela, alguma coisa assim, e ele vê ela se transformar. Tudo isso é possível. O problema parece ser, sinceramente, que ele estava mais contando com as pessoas se impressionarem com a animação do que as pessoas pensarem a história. E para muita gente como eu, isso nunca funciona. Nunca eu vou deixar de pensar na história por causa da animação. Se muito, eu vou demorar a pensar na história. Eu acabei de ver Batman Ninja. Já viu Batman Ninja? Não, ainda não vi. Batman Ninja faz a mesma coisa. Tem uma animação que eu gostei muito, mas chega a um certo ponto que a história não faz sentido. E não que quebre, tá? Não vou dar spoiler nem nada assim. Não que quebre, mas você vai ter aquele momento de... Peraí, calma. Você não introduziu isso nada, por que diabos você acha que eu vou achar isso normal? Mas fala. Eu vou usar eu concordo com o argumento da Scribble ao falar de alguns curtas que
Histórias boas até podem ajudar animações ruins. A animação boa não ajuda em nada histórias que são ruins. Não, sem dúvida. Eu acho que não tem mais nada pra comentar, não é mesmo? Eu acho que não. Vamos decidir um assunto pro próximo curta, sempre ficar... Assunto? Sincronizar os dois curtas. Ok. Tá. Assunto. Qual deve ser o assunto do próximo podcast? Vejamos, algo mais aberto e mais plausível. Tá. Tem que ter uma criatura. Tem que ter uma criatura mitológica. Vamos botar relacionada a cavalo. A cavalo? A cavalo, Só um animal qualquer. Pode ser? Tá. A cavalo. Pode ser. Ok. Então a gente acha curtas com criaturas mitológicas relacionadas a cavalo. Sim. E que não seja animação de MLP. Sim. My Little Pony não. Que eu vou te esgrelo. Tá, então vamos... então tá bom. Então esse é o tema da próxima podcast. Tá, daqui a 2 semanas. Tá bom. Então é isso. Eu vou desligar agora. Obrigado por ter assistido. Até mais, pessoal. Vejam o canal do Multiplayer, né? Nesse caso eu vou botar a primeira parte no meu, ele vai botar a segunda parte no dele, e nós botamos as reações nos curtas nos nossos canais individualmente e tal. Sim. Certo? Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.